Olá! Na última videoaula, nós falamos sobre limites no infinito. Agora, nesta videoaula, nosso objetivo é tratar de limites infinitos. Para ser um pouco mais conciso, vamos direto para a definição. Seja então f uma função, e a gente vai dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, é infinito, ou mais infinito, se para todo m maior que zero, nós conseguimos encontrar um delta positivo, tal que sempre que o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então o valor de f de x é maior ou igual do que m. Nesse caso, a gente vai escrever que o limite de x tendendo a de f de x é igual a mais infinito. Veja que na definição, se a gente for comparar com o limite usual, com epsilon e delta, a gente mantém a definição do delta, que é quando, para pegar os números x próximo de A, certo? Aqui a gente tem o limite de x tendendo a A, isso está próximo de A, mas quando a gente quer manter o número L agora, é substituído por infinito. Por isso, a gente quer não saber se o limite está próximo do certo valor L. A gente quer saber se o limite, se o valor de f é grande o suficientemente. Ou seja, se o valor de f é maior ou igual que m, onde m é o número positivo dado. Repara que agora que essa definição, se para todo m, então f de x maior que m, é muito semelhante com a definição do limite no infinito. Lá a gente substitui a ideia do delta para essa ideia, de todo m, então então x é maior do que m. Certo? Veja que o que a gente está atendendo a infinito aqui é f de x, então f de x tem que ser maior do que m. Vendo algumas semelhanças do que é olhar o número estar próximo do infinito. E dessa maneira a gente pode definir, substituindo quando for oportuno, a definição de epsilon pela definição de m e o delta pela definição de m também, a gente pode definir o que significa os limites laterais sendo infinitos. A gente pode definir ainda mais o que é o limite de x tender a infinito ser infinito, assim como os limites com valor de menos infinito. Para a escrita de cada uma dessas definições, eu vou deixar como exercício para vocês treinarem. Vamos usar agora a definição de limite infinito para mostrar que o limite de quando x tende a zero da função 1 sobre x é igual a mais infinito. E nós devemos exibir um delta maior que zero, tal que se 0 é menor do que x, se o x é menor do que delta, lembrando que aqui a gente está pegando só o limite à direita, então 1 sobre x é maior do que m. Novamente, veja que aqui basta a gente tomar delta igual a 1 sobre m. Daí, se o x é menor do que delta, ou seja, o x é menor do que 1 sobre m, a gente vai ter que 1 sobre x, se x é menor do que 1 sobre m, então 1 sobre x é maior do que m, como desejado. O que mostra, então, que esse limite de quando x tende a zero à direita, da função 1 sobre x, é realmente mais infinito. Para a gente misturar um pouco as coisas e fazer o limite de x tendendo a infinito de x e ver que isso dá infinito, veja que agora a gente tem que, dado m maior que zero, temos que exibir um certo n positivo, tal que se x é maior do que n, então o x é maior do que m. Para a gente ter os dois limites considerando infinito. Mas aí veja que aqui basta a gente tomar n igual a m, que a gente já vai ter trivialmente satisfeito o limite.
porque se x é maior do que n e n é igual a m, então é claro que x maior do que n implica que x é maior ou igual que m. Certo? Então o limite da função x, quando x tende a infinito, é exatamente infinito. Nós podemos também ver que valem as propriedades de operações com infinito. Elas estão listadas abaixo. Vou só citar algumas e deixar para vocês verificarem as demais. Mas, por exemplo, a soma de mais infinito com mais infinito resulta em mais infinito. Isso significa que se o limite de f de x, quando x tende a A, é infinito, e o limite de g de x, quando x tende a A, também é infinito, então o limite de f mais g também vai ser mais infinito. E aí a gente pode operar isso de algumas maneiras, né, verificando que a soma de, por exemplo, menos infinito com menos infinito continua sendo menos infinito. O produto de um número real positivo vezes mais infinito continua sendo mais infinito. E assim adiante, como a gente tem listado nessa lista de propriedades aqui. Vamos aqui então ver alguns exemplos. O que a gente vai fazer aqui é colocar a maior potência em evidência em cada uma das frações. Então, na potência de cima, vamos colocar x ao cubo em evidência. Então, isso vai ficar com 1 mais 3 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo, dividido por x ao quadrado, que multiplica 2 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. De x vezes o valor da fração, que agora então é 1 mais 3x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo, dividido por 2 mais 1 sobre x ao quadrado, sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. E agora a gente vê que esse produto, quando x vai para infinito, as parcelas que a gente tem aqui vão para zero. Essa parcela vai para zero, essa parcela vai para zero. Assim como essa vai para zero e essa vai para zero. Então isso aqui vai para meio. E quando x vai para infinito, a função x vai para infinito também. Então isso aqui, né, é infinito, né, vai para infinito vezes meio, que é um certo número positivo vezes infinito. O resultado então é mais infinito. De modo geral, a gente pode resumir alguns limites dando infinito quando a gente tem alguma função no quociente que vai para zero. Então, vamos supor que f de x é uma função que quando x tende a A vai para zero e que existe um certo r em que a função é sempre positiva quando x está à direita de A, né, entre A e A mais R. Então, nesse caso, como a função é sempre positiva, o valor de x tendendo a A pela direita é de 1 sobre f de x é mais infinito. Né, a ideia aqui que a gente tem é que 1 dividido por zero, o número a gente está dividindo por valores cada vez menores, essa divisão então está ficando cada vez maior, né, e indo para o infinito. A gente pode substituir o valor de 1 aqui nesse limite por uma função g, que tem um certo valor, o limite é um certo número L positivo, para dizer então que, né, o limite, nesse caso, de g sobre f também é mais infinito. Lembrando que, né, o limite da f vai para zero, a gente está colocando o limite à direita, porque a gente está considerando que a f é positiva à direita do ponto A. Vamos dar uma olhada no que acontece em cada um desses limites. Então, veja que quando x tende a A, o limite de módulo de x menos A vale zero. E também, por outro lado, módulo de x menos A é sempre positivo para qualquer x. Isso inclui tanto x à direita quanto à esquerda de A. Então, nesse caso, a gente está pegando uma função dividindo por um número positivo que está, né, para qualquer posição de x, se ele está à direita ou à esquerda do A. Então, nesse caso, o limite de x tendendo a A da função 1 sobre módulo de x menos A vai ser mais infinito. Se a gente tomar o segundo limite aqui, veja que a gente está olhando agora para o limite à direita, e a direita de A, x menos A é sempre maior do que zero. Se x é maior do que A, é claro que a gente está tomando então x à direita, né? X menos A é maior do que zero.
Então a gente está nas condições daquele último resultado. Então o limite de x menos a, de x tendendo a pela direita, de 1 sobre x menos a é igual a mais infinito. A gente poderia fazer o mesmo resultado, mas agora usando valores à esquerda. Mas veja que se o x está à esquerda de a, isso significa que o x é menor do que a. Então, se x é menor do que a, x menos a é menor do que zero. Então, agora a gente está dividindo para um valor que é negativo. Então, esse limite ele vai para infinito, mas ele vai para menos infinito. Então, o limite de x tendendo a da função 1 sobre x menos a, nesse caso vai ser menos infinito, porque a gente está aproximando x de a por valores menores do que a. E é importante a gente verificar esses detalhes para a gente poder definir qual que é o sinal, né, do infinito, se a gente está indo para mais infinito ou menos infinito. Então eu vou deixar como exercício aqui, né, o que a gente pode falar sobre esse limite de quando x tende a da função 1 sobre x menos a. A gente pode pensar um pouquinho o que faz sentido olhando para aqueles dois limites laterais que a gente acabou de fazer. Com isso eu vou terminar o vídeo e para o último vídeo dessa semana a gente vai falar de indeterminações, né, que são casos em que a gente não pode usar as propriedades diretamente de limites. Até breve.